E o que estamos vendo, justamente em razão da perda de finalidade comum a que eu me referi na pergunta anterior, o que nós temos visto é a Petrobras, em vez de funcionar como a alavanca do desenvolvimento nacional, em vez de funcionar como instrumento para garantir a soberania energética e o desenvolvimento do Brasil, tem sido utilizado como mero apêndice do mercado internacional, de modo que as oscilações internacionais de preço nos afetam diretamente sem nenhuma mediação. Então, gostaria de perguntar em que sentido a Petrobras, a indústria nacional de petróleo como um todo, poderiam ser reestruturadas, poderiam ser encaminhadas para evitar que essa escalada mundial dos preços afete sobremaneira o Brasil e continue prejudicando os brasileiros, continue empobrecendo ainda mais a nossa população já muito depauperada. Em certos aspectos, o Brasil, de fato, é um país fantástico. Vocês vejam, a Petrobras, ou até o Felipe fez um belo artigo sobre isso para o Bonifácio. Os planejadores do Getúlio Vargas concederam a Petrobras. O Brasil não tinha petróleo. O Brasil criou uma empresa de petróleo sem ter petróleo. Mas o Brasil construiu essa empresa do petróleo como se tivesse destinado a ter muito petróleo. Então, nós tínhamos os técnicos, nós criamos as escolas de geologia, nós fizemos a engenharia, nós tínhamos tudo. Nós sabíamos fazer a prospecção do petróleo, porque é uma coisa complicada você abrir aqueles poços, extrair o petróleo, manter, tudo aquilo nós tínhamos. O que acontece? Não tínhamos petróleo. Era uma grande empresa de petróleo que não tinha petróleo. Aí veio a crise petróleo, o choque, 73, né, depois daquela guerra lá do Yom Kippur. Veio a guerra, as petrolíferas americanas saíram do Oriente e ficou lá o Iraque, sem ter o que fazer. O que é que o Iraque faz? Convoca o Brasil e chega lá a Petrobras. E a Petrobras começa a prospectar petróleo. E o maior poço de petróleo da história do Iraque, que foi um furo internacional quando foi achado, inclusive o jornalista Severo, meu amigo, faleceu há 15 dias, que fez a matéria, fez o furo internacional, foi o Brasil, foram os meninos da Petrobras que cavavam os pocinhos lá em Lobato, na Bahia, que foram para o Iraque encontrar esse petróleo. Essa gratidão do Iraque nunca cessou com o Brasil. O Saddam Hussein chegou a pedir que o Brasil nomeasse um general da ativa, o general Samuel Alves Correia, da ativa, foi seu embaixador do Brasil. O Brasil não tinha carta de crédito, não tinha reservas para comprar petróleo. O Iraque deu o nosso petróleo em troca de frango, de Passat. Eu cheguei aí no Iraque e só tinha Passat, na rua, em todo canto. Todo mundo andava de Passat. A nossa construtora, Mendes Júnior, construiu estradas no Iraque de concreto, maravilha, que ele vai durar 100 anos. Então, por causa da Petrobras. Aí eu fui na Líbia, e a Líbia estava trazendo petróleo do sul da fronteira com o Egito, para Trípoli, que só tinha água dessalinizada, você tomava um banho no hotel, quando você terminava, seu corpo estava todo branco de sal, estava trazendo, acho que 1.200 quilômetros. Aí o seguinte, quem estava lá? A Petrobras, a Braspetro, que fazia a perfuração, era um consórcio entre a Petrobras, uma empresa holandesa e uma coreana. A cada 200 quilômetros se fazia um Maracanã para repousar aquela água e levar ela nos próximos 200 quilômetros. A Petrobras estava lá. Essa é a história da Petrobras. Aí, quando chega o governo, o presidente Fernando Henrique, que eu estimo muito, mas resolveu abrir a Petrobras para a Bolsa de Nova York. Pelo amor de Deus, resolveu colocar o vampiro dentro do banco de sangue. Levou. Aí os acionistas americanos começaram claro, porque como o dólar é a moeda de tudo, se você comprar qualquer coisa em dólar, você tem que responder na justiça americana. E aí o seguinte, criou-se essa situação,
E hoje, o Brasil, que não paga seus funcionários em dólar, que não extrai petróleo em dólar, usa a paridade do dólar para estabelecer o preço do petróleo, que é uma coisa completamente absurda. É uma empresa do Estado, é uma empresa da população, é uma empresa do país. Acionista minoritário, se quiser. Eu acho que o Brasil cometeu erro. Algum governo deveria ter comprado de volta essas ações da Bolsa de Nova York, integralizar novamente tudo como empresa pública, como são todas as empresas de petróleo do mundo, com raras exceções. A mexicana, da Arábia Saudita, de Angola. Pessoal, dizer que foi por problema de corrupção a Petrobras, vocês acham que essas empresas de petróleo de Angola, da Arábia Saudita, são empresas santas? Tem alguma ação dos americanos contra elas? Não tem nada, entendeu? Nada. Negociam, estão todos lá conversando. Então, a coisa mesmo que eu acho que foi... A empresa recordista em escândalos de corrupção mundo afora, ninguém fala. É a Lockheed da defesa americana. A Lockheed, onde ela põe o pé, tem escândalo de corrupção dele. Ninguém fala disso, eu não vejo ninguém Comandante, eu me lembro, é o menino, essa empresa, comprando o primeiro-ministro do Japão, lembra até o nome dele, Kakuei Tanaka. Kakuei Tanaka estava no bolso da Lockheed. O príncipe consorte da Holanda, que eu me lembro, isso foi dos anos 70, eu me lembro de todos eles, foi um escândalo tão grande que é o menino lá no interior das Alagoas, mas eu lembro disso. Kakuei Tanaka, estava no esquemão, no japonês. Não, eu estava falando hoje para um amigo meu, estava mostrando comigo, eu falei para ele, o que o pessoal está colocando, o escândalo da Lockheed é emblemático. Eu fiz um vídeo algum tempo atrás sobre o Adnan Khashoggi. O pessoal que é mais novo aqui não lembra. Mas o Adnan Khashoggi era um saudita e ele já morreu. Ele tinha uma frota de jatos, tinha um iate. O Trump comprou, acho que o iate dele. Comprou um iate. Ele já morreu. Teve uma das vendas dele, que acho que ele vendia armas. Ele era o maior traficante de armas do mundo. O pessoal mais novo não lembra. Mas numa das vendas, acho que ele ganhou mais de 5 milhões de dólares da Lockheed. Então, gente, achar que corrupção só tem aqui, que o Brasil é o país mais corrupto do mundo, é de uma ingenuidade que não tem tamanho. Se vocês forem investigar os escândalos da Lockheed, eu falo que a minha vida inteira, faz quase 40 anos, 4 décadas, que eu trabalho com armamento. 4 décadas na vida militar. E a empresa que mais aparece escândalo no mundo de corrupção é a Lockheed, que por sinal, é a Lockheed Martin agora, né? Que é a maior empresa dos Estados Unidos, a maior empresa de defesa dos Estados Unidos, né? O salário da CEO da Lockheed até ano passado era uma mulher, acho que é entre 20 e 60 milhões de dólares, varia muito porque tem prêmios, etc. Então, gente, essa fábula que eles empurram pra gente é o que mais tem aí fora. Desculpa interromper. Comandante, ministro Felipe, eu acho uma consideração extraordinária. Eu sempre digo o seguinte, com relação à Petrobras, com relação ao governo do PT, não foi contra a corrupção. Com relação ao governo do Bolsonaro, não é em relação à questão da Covid. Esses são pretextos extraordinários. Eles querem um presidente enfraquecido. Exato. Porque ele faz tudo o que quer. A verdade é uma só, que o pessoal não sabe ainda. Tanto faz se o presidente que vai estar lá vai ser de direita ou de esquerda. Eles querem alguém enfraquecido. Enfraquece, bota o presidente, aí inventa. Se não for a narrativa da corrupção, vai ser porque é genocida, que é isso, que é aquilo. Que é um presidente fraco. E você faz o que você quiser com o país. Essa que é a verdade. Não resta a menor dúvida, eu tenho a mesmíssima impressão que vocês. E até porque o que eu falei, os agentes, né, ministro? Os agentes são os mesmos, são as mesmas mídias alternativas, é o mesmo mainstream, é o mesmo discurso, são as mesmas organizações não governamentais, os mesmos articulistas, eles conseguiram a proeza de estar contra todos os governos nacionais nos últimos anos. E dos americanos ninguém exige nada. Por exemplo, eles comprovadamente compraram as Olimpíadas de Salt Lake City. Não aconteceu nada, ninguém foi preso, tudo resolvido, está em casa, não tem problema. Agora, foram lá e prenderam os caras da FIFA na Suíça e levaram para os Estados Unidos. Não tinha nenhum crime cometido por eles em território americano. Mas o que eles fizeram foi usar a moeda americana para coisas que eles diziam que eram ilegais, que eram, na verdade, é uma elite muito pouco católica, essa da FIFA. Mas não era no território americano que esse crime tinha sido cometido. Alguns deles eu acho que nem tinham ido aos Estados Unidos. O Marinho aqui do Brasil ficou anos preso nos Estados Unidos. Teve que pagar lá uma fortuna.
Então é a lei, ou seja, é a extraterritorialidade que eles herdaram da tradição do direito britânico. É uma coisa complicada, pessoal, porque se querem ver um negócio, esse jogo das grandes potências é um jogo altamente hipócrita. Vocês veem, volta e meia, o Tribunal Penal Internacional pegar alguma autoridade, algum general de um país africano, ou da Sérvia, né, da ex-Yugoslávia, você não vê um general francês, um general americano, o pessoal cometeu altas atrocidades no Iraque ou na África, e para o Tribunal Penal Internacional não tem. Isso é uma hipocrisia tremenda, uma hipocrisia que não tem tamanho. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eles bombardearam um casamento. Algum menino lá no avião recebeu ali, percebeu uma multidão, perguntou lá uma base nos Estados Unidos, o cara disse, pode jogar o míssil. Quando jogou era um casamento. Noutra ocasião era um enterro, era um velório, um funeral. Você imagine se esse funeral ou se esse casamento fosse de americanos, o que é que o mundo ia sofrer por conta disso? Mas não, isso não tem julgamento. O julgamento é aqui. Eles querem colocar o Bolsonaro numa jaula, tá certo? E mandar lá para o Tribunal Penal, não sei das quantas. É isso que eles querem, inclusive, lamentavelmente, com apoio interno para isso. Certo? Exato, ministro, eles não são nem signatários, muitas vezes, desses acordos e exigem que nós sejamos. Isso vale para a questão também, acho que nós vamos ter oportunidade, tomara tenhamos, de falar também especificamente sobre questões ambientais, mas vale também sobre a pauta ambiental. Nós temos que cumprir metas, eles não têm que cumprir metas, eles cobram que nós tenhamos metas e, eventualmente, que não estejamos cumprindo, eles não precisam nem dar nenhum tipo de justificativa em relação às atitudes que tomam. Quer dizer, o comandante bem colocou, no caso da Sérvia, por exemplo, o Ratko Mladic, o Milosevic, o Karadzic foram presos lá pelas situações que aconteceram em Srpska, lá na Bósnia-Herzegovina atualmente. Agora, questão, por exemplo, do Sudão do Sul, as autoridades do Sudão, o presidente Omar al-Bashir. Agora, quando é um francês, quando é um britânico, quando é um membro das Forças Armadas dos Estados Unidos, a coisa fica apenas no lamento, danos colaterais.